Bom dia, meus alunos do 8º ano. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma aula sobre o sistema respiratório. Lembram que antes da gente ter esse período aí, a gente estudou sobre o sistema digestório, onde a gente viu todos os nutrientes que são importantes para manter o nosso organismo saudável. E agora nós vamos estudar sobre o sistema respiratório, cuja função, o próprio nome diz, é respirar, e nessa respiração, nessa entrada e saída de gases oxigênio e gás carbônico, nós vamos ver que o nosso corpo vai obter energia. Então, vocês agora peguem, é importante que vocês peguem o livro de vocês, na página 244 do módulo 1, e nós iremos estudar sobre a importância da respiração. É bom lembrar que antes a gente tem que estudar todos os órgãos que compõem o sistema respiratório. Nós temos aqui, no caso, o sistema respiratório, qual faz parte os pulmões, né? E nós vamos estudar a sequência da entrada do gás oxigênio e a saída também do gás carbônico do nosso organismo. Então, vamos começar a falar do nariz, né? O nariz, ele é a fonte a entrada de gás oxigênio, também a saída. No nosso nariz, a parte externa, ele é feito de cartilagem, né? Na parte externa, feito de cartilagem interna, tem o muco, né? Onde tem os pelos que filtra todo o ar que está no meio ambiente. Antes de entrar no nosso organismo, os pelos têm a função de filtrar o ar para chegar até os nossos pulmões. Então, vamos lá. Nariz, aqui tem as fossas nasais, cavidade nasal e a faringe. Então, vejam, o ar ele entra, né, pelas fossas nasais, vai até a cavidade nasal e vai até a faringe. Lembram que a faringe é um órgão que ele faz parte tanto do sistema digestório como do sistema respiratório. Ele está nos dois. Então, o ar passa pela faringe. Então, vamos lá em seguida. Depois da faringe tem a laringe. Coloquei essa imagem aí para você ter uma ideia do caminho percorrido do ar até os nossos pulmões. Então, nós sabemos que nós absorvemos o gás oxigênio que está presente no ar, onde é liberado pelas plantas, pelas algas. Então, absorvemos o gás oxigênio, passa pela essa cavidade nasal, pela faringe e também passa até a laringe. Mas antes de chegar na laringe, nós temos uma estrutura chamada de epiglode. Essa epiglode, ela tem a função de fechar quando nós estamos nos alimentando. Ela se fecha para que o alimento não vá para o sistema respiratório, e sim para o sistema digestório. A epiglode, ela tem essa função. Às vezes nós estamos comendo, conversando, sorrindo e acabamos engasgando. E nós engasgamos porque a epiglode não fechou, porque estava conversando ou sorrindo. Então, o que acontece? Nós engasgamos para que o alimento volte do sistema respiratório e vá para o digestório, que é o caminho certo. Então, só relembrando, a epiglode é uma membrana que ela se fecha, tem a função de fechar quando estamos comendo, bebendo, para que o alimento não vá para o sistema respiratório, e sim para o digestório. Ok? Em cima da epiglode tem a glote. Ela tem a função dela, ela é perto das pregas vocais para sair a voz, né? A nossa voz, o som, quando falamos. Então, a epiglode, ela fecha quando estamos alimentando. E a glote, vocês vão ver no livro de vocês, tem a função de sair a voz, o som, certo? E aí, depois que passou o gás oxigênio, passou pela cavidade nasal, pela faringe, pela laringe, né? A laringe só vai ter no sistema respiratório, veja só a faringe que está no digestório. Passou pela faringe, vai para a traqueia.
A traqueia é uma estrutura, tá? Onde ela é feita de cartilagem. Cartilagem onde passa o ar. Da traqueia, o ar vai para os brônquios. Veja só, os brônquios. E depois que vai para os brônquios, que são essas ramificações aí, ó, maiores, vai para os bronquíolos. Os bronquíolos são estruturas mais finas, bem minúsculas, viu? Então, olha só, o ar passa pela traqueia, vai para os brônquios, a estrutura tá aqui, certo? Brônquios, cadê o brônquios? Certo, aqui, gente. Brônquios, chama-se brônquios primário, mas lá no nosso livro é só brônquios. Aí depois, a ramificação menor é bronquíolos, está lá no nosso livro, certo? E depois que vai para os alvéolos, depois a gente vai conhecer. Esse aí que tem falando da pleura, ou só um minutinho, volta aqui. A pleura é uma membrana que reveste, cobre os pulmões. No livro de vocês não tem, mas é título de informação. Essa pleura, ela reveste essa membrana, ao qual reveste os pulmões, certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Passou pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Agora, olha só, essa ramificação dá para entender melhor. Vamos para os alvéolos. Alvéolos são essas estruturas aqui, ó. Ah, tá, agora deu certo. Certo? Aí é que vai acontecer a troca gasosa. Tá? Como é que essa troca gasosa? Vou explicar já rapidinho para vocês. Olha, veja que os pulmões parecem duas árvores, assim, parece árvore assim, com várias ramificações. Ó. Traqueia, brônquios e bronquíolos, seus fininhos aqui, ó. E lá no finalzinho dos bronquíolos, bem por aqui, é que tem os alvéolos, onde vai acontecer aí a troca gasosa. Certo? Entra o gás carbônico e sai, aliás, entra o gás oxigênio, perdão, e nós liberamos o gás carbônico através do movimento de inspiração e expiração. Olha só, aqui ó, dá para entender. Essas trocas gasosas. Boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, olha só, bronquíolos, tá? Pulmão direito, pulmão esquerdo e, por último, o diafragma, que é esse músculo aqui, intercostais, que a gente vai falar um pouquinho dele já. Vamos lá. Bem aqui nos brônquios, nos alvéolos aí, olha o que acontece. Quando nós absorvemos o gás oxigênio, que ele está presente nos glóbulos vermelhos, porque no sangue, nosso sangue, nós temos glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, plaqueta, plasma e tem outras misturas, mas depois a gente vai falar sobre isso. Lá no nosso sangue tem uma célula sanguínea chamada de hemácias, e nessa célula é que contém o gás oxigênio, viu? O gás oxigênio está presente lá na célula sanguínea das hemácias. Observe. E aí, junto, o gás oxigênio presente no sangue é transportado para as células do tecido da célula sanguínea. Observe, nesse gás é utilizado para a obtenção de energia a partir da quebra da molécula de glicose. Porque a glicose, nós vamos adquirir essa glicose através da alimentação. Lembra quando nós estamos lá no sistema digestório, carboidrato, que tinha glicose, certo? Então, nós vamos ter essa glicose, ela a partir da quebra da molécula da glicose, esse processo vai resultar no gás carbônico. Então, vejamos o que vai acontecer. Glicose, que nós vamos adquirir na alimentação, junto com o gás oxigênio, que nós vamos obter pelo processo de inspiração, entrada de ar do nosso corpo, vai lá nos alvéolos, quando acontecer a troca gasosa, vai ser liberado o gás carbônico
água mais energia. Porque quando nós absorvemos o gás oxigênio, nós obtemos energia para o nosso corpo. Por isso que as pessoas que praticam algum esporte, que faz corrida, que corre, que faz academia, que não tem uma vida sedentária, ele obtém mais energia, ele tem mais força, vigor para trabalhar, para estudar, para andar, porque ele está forçando mais para obter o gás oxigênio. Então, lá nos alvéolos pulmonar, quando entrar o gás oxigênio, que está presente lá nas hemácias, ela vai obter o gás oxigênio junto com a glicose, vai obter gás carbônico, mais água, mais energia. Viu? Tudo isso no interior da célula, lá nos alvéolos pulmonar, lá no finalzinho da ramificação aí dos bronquíolos, viu? Então, aqui nos alvéolos, ó, bem aqui, essa parte aí, ó, vermelha e azul, tá mostrando aí. Então, observe, gás oxigênio, entra o gás oxigênio e sai o gás carbônico. O gás oxigênio vai ser para toda a parte da célula do corpo e o gás carbônico vai ser liberado no ambiente. Entendeu como é que acontece a troca gasosa? Só aqui dando mais uma ênfase. Olha só para você entender. O gás oxigênio entra, passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e lá nos alvéolos pulmonar, que é finalizando os bronquíolos, vai acontecer essa troca gasosa. Entra gás oxigênio, junto com a glicose que foi obtido lá na alimentação que está no sangue, né? Vai juntar e vai fabricar aqui o gás carbônico e vai gerar energia para o nosso corpo, certo? Muito bem, eu acho que vocês entenderam. Olha só, movimento respiratório, a inalação do ar, ó, quando respiramos, nós obtemos esse ar. Tanto ele entra pela cavidade nasal, como também pela boca, pela nossa fala. Mas o mais essencial, ele é mais certo, ele entra pelas nossas narinas, porque às vezes estamos dormindo, estamos com a boca fechada, então ele entra pela cavidade nasal, certo? Então está aí o movimento de inspiração, que é a entrada de ar, e o momento de expiração, a saída do ar. Observe nesse desenho como fica o diafragma. Na inspiração, o que é diafragma? Diafragma é esse músculo intercostais aqui, ó. Não sei porque a setinha não está indo aqui. Certo? Agora tá? Que o diafragma é esse músculo aí, que na inspiração ele se movimenta, como é que ele fica, e na expiração ele relaxa, contrai e relaxa. Então é esse movimento que você pode estar fazendo, ó. Inspiração e expiração. Inspiração, entrada de gás oxigênio, e expiração, a saída de gás carbônico. Certo? E aqui acontece a troca gasosa sistêmica, que é aquilo que eu falei anteriormente. Depois que acontece as trocas gasosas lá nos alvéolos pulmonar, o gás oxigênio vai para toda a parte do corpo fornecer energia, né? E o gás carbônico sai pela expiração, certo? Na página 248, tem uma experiência para fazer, até com garrafa PET. Seria interessante se vocês fizessem ela, porque aí você vai entender esse movimento de inspiração e expiração, certo? Então, só para vocês entenderem melhor. Sistema respiratório, função de obter energia para o nosso corpo. Acontece da seguinte forma: entra pela cavidade nasal, são purificados pelos pelos, né? Que filtram o ar para que ele não entre sujo no nosso organismo. Mas muitas das vezes nós poluímos nossos pulmões. Às vezes nós convivemos com pessoa que fuma, estamos num lugar poluído, onde tem vários gases que poluem, então prejudica também os nossos pulmões. Então, cavidade nasal, faringe, laringe, epigloide,
né? A epiglose fica acima da laringe. Traqueia, que é o músculo onde entra o ar. Brônquios, que são ramificações maiores, e bronquíolos são menores, viu? Tá aí o sistema respiratório, parecendo com a árvore, né? E no finalzinho tem os alvéolos pulmonares, onde acontece, são sacos que têm os vasos sanguíneos bem fininhos, onde acontece a troca gasosa, tá? Entra o gás oxigênio na expiração, junto com a glicose, que vai lá tudo isso é no interior da célula, viu? É interessante saber que lá nos glóbulos vermelhos, nas hemácias, é que tem o gás oxigênio, e sai o gás carbônico, certo? E o diafragma, né, o movimento de inspiração e expiração. E aí, interessante vocês verem aí como é a função desses gases, a importância dele no nosso organismo, certo? Nós vamos ter mais uma aula para ficar alguma dúvida, alguém tiver alguma dúvida, a gente vai explicar melhor quando a gente tiver uma aula que a gente vai ficar todo mundo fazendo um momento de pergunta, tá? Deus abençoe, fique com Deus.